Outro exemplo de cientista intuitivo é Steve Jobs. Ele fala em várias reportagens, tem vídeo dele falando também, que ele trabalhava ativamente para aumentar o nível intuitivo. Ou seja, ele fazia práticas corporais, mentais e nutricionais para aumentar esse dom intuitivo. E eu, com uma bagagem mais de experiências pessoais, de cura e regeneração, tanto minha, hoje eu considero que eu venci a depressão, apesar de que psicólogos, psiquiatras, médicos falarem que só tem a remissão, que não pode falar de cura de depressão, eu me sinto curada, porque eu descobri que a cura está na conexão entre cérebro, intestino e coração. Então, a partir do momento que a gente faz esse autocuidado, a gente consegue melhorar os nossos quadros de qualquer doença mental, porque eu também não acredito em doença mental isoladamente. Incrível esse momento do despertar, né, dessa bússola interna que a gente pode chamar a intuição, né? Como você teve uma infância, como hoje em dia a gente usa muito a expressão infância analógica, e como esse contato com as artes, com o universo da dança te levou para uma primeira profissão e você desenvolveu essa capacidade que a intuição... A relação com crianças, o vínculo, tudo isso é intuitivo, né? Porque o que é a inteligência intuitiva? É uma forma como o nosso cérebro é moldado. Ou seja, tudo o que a gente faz na vida, todas as nossas escolhas estão moldando o nosso cérebro, assim como molda o nosso corpo. Vou até repetir olhando para a câmera. O nosso corpo é moldado com base nas nossas decisões, com base na alimentação, no exercício físico ou a falta dele. Uma criança que faz balé clássico, o corpo dela é diferente de uma criança que faz ginástica olímpica, que faz natação. Mas todos esses esportes, todo o movimento corporal que a gente faz, traz consciência corporal, aumenta a nossa percepção intuitiva e molda o nosso corpo e o nosso cérebro. Então, todas as nossas escolhas, desde o que a gente come, se você escolhe de manhã comer pão francês com mortadela e café preto, você vai estar moldando um corpo, um intestino, uma flora intestinal e, consequentemente, moldando um cérebro. Porque o intestino é o segundo cérebro. É um ciclo virtuoso. As nossas escolhas moldam o nosso cérebro e a forma como o nosso cérebro é moldado, ele pode ficar aqui no racional ou a gente pode moldar uma mente intuitiva. É como se a gente tivesse duas mentes mesmo, dois níveis de consciência, dois estados mentais. E aí a gente pode viver na mente racional ou na mente intuitiva. E a inteligência intuitiva é essa maneira que o cérebro é moldado para a gente acessar a intuição, para a gente ser verdadeiramente rica, relacionar, identificar e confiar com atenção na intuição. É uma forma, é um estilo de vida que adere a práticas corporais, mentais e nutricionais para a gente moldar um cérebro intuitivo. Realmente, a rede social da Cultura Intuitiva é muito bacana. A Virgília compartilha um pouco da rotina, do dia a dia, né? E nesse momento que a gente está, do desenvolvimento da tecnologia que chegou na casa de todo mundo tem um aparelho, os filhos têm telefones. Sim, inclusive, a gente estava organizando o podcast e eu pensei, tá, mas quando foi que eu comecei essa jornada de cientista intuitiva? Porque eu e meus irmãos fomos criados iguais, com uma única diferença. Lá em casa era minha mãe saía para trabalhar, e aí tinha uma televisão e um computador. E ficava um irmão na televisão e o outro no computador. Era a época que a internet era discada ainda. E eu sobrava, não tinha nada para eu fazer. E o que eu ia fazer? Ia pintar, colorir, desenhar, dançar. Uma vez eu até coloquei um sapato de sapateado, comecei a sapatear no quarto andar onde eu morava. Aí os vizinhos interfonaram, oh, você tá louca? E eu passava as minhas tardes no intuitivo. A tela te leva pro racional. Porque visualiza comigo, você num iPad, num computador, num telefone, você fica aqui muito no mental. O corpo fica parado. Exato. E aí, eu não fui tão exposta às telas. Eu ficava mais na natureza, em cima de árvore. E foi aí que começaram os meus experimentos intuitivos. Porque um experimento intuitivo,
É você subir numa árvore lá no topo, explorar o espaço, a gravidade, a relação com o outro. E hoje, e você estava comentando, hoje a gente meio que perdeu isso, né? Porque a vida está muito acelerada, né? Então a gente sempre acha que o quanto mais a gente puder fazer as nossas atividades usando a tecnologia, a gente está ganhando tempo, está acelerando. Só que o desenvolvimento humano, ele precisa desse tempo também de descanso, em que a gente olha para si mesmo, olha para o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Como é que você vê esse momento das telas frente ao desenvolvimento humano? Qual seria um caminho de equilíbrio assim que você indica para a gente? Eu vejo que a gente está vivendo uma crise cultural em que a gente é exposto a uma cultura virtual antes de ter uma preparação. A gente precisa ser preparado para tudo na vida. E tem até aquela frase famosa: a infância é o chão que pisamos por toda a vida. E eu acho uma brutalidade essa interpretação que fazem, considerando que a criança tem que ser super protegida, não, ela não pode ser traumatizada. Ah, se brincar vai ralar o joelho, porque tem essa super proteção. E aí a mãe, ela troca esse perigo da criança explorar o ambiente e às vezes machucar, porque criança tem que machucar mesmo, tem que ralar o joelho, tem que sentir dor. E aí ela coloca a criança na frente de uma tela, porque é muito mais cômodo e a criança está em segurança. Só que, na verdade, essa crise virtual, essa cultura virtual, está trazendo uma desumanização. Porque a partir do momento que a pessoa fica o dia todo em frente a uma tela, ou uma manhã toda, a criança que passa uma tarde vendo televisão é diferente da criança que passa uma tarde brincando, que seja sozinha, no quintal de casa. A criança que vai no cinema nas férias ou que vai só para Disney é diferente da criança que vai para a fazenda, que vai andar a cavalo, que vai ver porco, que vai para a praia. Porque é a forma como o cérebro é moldado. Uma vai estar sendo moldada na mente racional e a outra na mente intuitiva. E quando a gente fala de desenvolvimento humano, aquela visão de quando a gente está o dia todo trabalhando no computador. A gente está muito no mental, a gente perde a consciência corporal. Eu vejo relatos de mães falando: nossa, o meu filho não para de jogar para comer. Há uma desconexão entre corpo e mente. Afeta, além do centro dopaminérgico, a nossa química cerebral. Não estou nem considerando os raios, né? O que emite do celular, das telas para a gente. Atrapalha toda a nossa bioquímica. Além disso, tem essa parte da gente perder a habilidade de saber quando a gente está com sede, de sentir fome, muda o nosso apetite. Eu já fui dessas que ficava segurando o xixi assim até o último instante em nome da produtividade. Então, a partir do momento que a gente traz uma cultura virtual sem a base da formação intuitiva, que é o que a cultura intuitiva propõe, a gente está desumanizando, afastando do nosso lado humano. Porque o nosso lado humano é a nossa capacidade de sentir e tomar decisões conscientes. E essa é uma ideia muito assim presente. O ser humano precisa ir à natureza, mas é algo um pouco mais profundo, inclusive. Nós somos a natureza. Sim, a gente não está nem abaixo nem acima da natureza. Nós somos natureza e já foi comprovado cientificamente que quando você faz o aterramento, que é andar descalço na grama, você está tendo uma troca, um equilíbrio da bioquímica do seu organismo. Inclusive, todos os protocolos, cursos e treinamentos da cultura intuitiva contam com embasamento científico. Aqui é mais uma ciência do que uma terapia, é também uma escola que ensina intuição do nível básico ao avançado, sendo o nível básico a sua saúde corporal, emocional e mental. E aí a gente tem o embasamento do mindfulness, terapia cognitivo-comportamental, neurociências, programação neurolinguística e vários outros embasamentos. Inclusive, eu já passei por várias modalidades terapêuticas, porque eu fui uma pessoa que passou por muita coisa. A minha família era muito agitada, eu tinha 2 irmãos mais velhos e eles pareciam cão e gato, brigava de arrancar sangue. Eu cresci num ambiente agressivo. Meus pais se separaram.
Meu pai faleceu logo na sequência de acidente de moto. E aí vieram abusos, entrei em relacionamento abusivo, tanto de relacionamento pessoal como no trabalho também. Então, eu sempre fui nessa busca de modalidades terapêuticas porque eu não me sentia preenchida com uma. Então, eu fiz terapia da psicologia convencional, psicanálise, eu fiz inclusive uma formação que eu me recusei a terminar, porque eu vi muita influência patriarcal. Eu percebi que a psicanálise é manipulada para o sistema patriarcal. Então, eu falei, não, eu não aceito. Apesar de que foi na psicanálise que eu tive a base da psique. Então, eu considero a psicanálise importante, mas, porém, entretanto, todavia, contudo, eu acho que ela manipula a nossa sociedade. É um sintoma, inclusive, da própria evolução do homem em sociedade. Precisamos olhar mais para a gente, para o contexto social, para as nossas relações e trazer um pouco esse equilíbrio entre a tecnologia, que todo mundo gosta, as crianças ficam fascinadas, qual é o adulto também que não quer deixar o filho feliz? Nossa, eu quero um telefone, eu quero um videogame, mas realmente, quando a gente vê o que os cientistas, os neurocientistas mais especificamente, têm descoberto, é que o retorno às práticas das civilizações ancestrais, o autocuidado, né? E a meditação também. Hoje os neurocientistas falam muito sobre a meditação, o poder que é. Sim, a meditação é uma prática ancestral. O que acontece na nossa sociedade hoje, eu não sei se você sabe, mas antigamente era uma sociedade matriarcal. Ou seja, a mulher era o centro e as decisões eram tomadas com base na intuição. Então, fazia parte da rotina as práticas corporais, yoga, pilates, dança, luta corpo a corpo, que isso gera vínculo. E as práticas mentais, meditação guiada, tem diversas práticas, leitura e práticas nutricionais, porque o intestino é o segundo cérebro. Antigamente, já fazia parte da rotina, mas aí veio a crueldade do sistema patriarcal e foi calando as mulheres, queimando os livros ancestrais, que inclusive traziam as sabedorias da influência da lua no nosso corpo. Mas não tem problema, porque eu estou reescrevendo essa história na minha trilogia de livros, A Revolução da Saúde Emocional e Mental. Vai ser realmente uma revolução, porque lá eu trago todo esse aspecto que a gente perdeu do contato, do nosso autocuidado, e também essa sabedoria de como que o sol e a lua influenciam no nosso corpo. Porque o ciclo circadiano, inclusive isso eu estudei muito com meu professor de neurociências, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Ele vive falando, a gente tem que acordar com o sol e dormir um pouquinho depois que ele se põe. A gente precisa ter um ciclo circadiano regulado. Então, na trilogia de livros, eu estou resgatando toda essa sabedoria ancestral. E eu já quero também trazer uma breve diferença entre um neurocientista racional, que é aquele que considera apenas o cérebro, é aquele que sabe o nome de tudo, ínsula, hipocampo, ele vai falar cada partícula, se você abrir um cérebro para ele, ele fala, isso é isso, isso é isso. E um cientista intuitivo, que eu já dei 2 exemplos, Albert Einstein e Steve Jobs, que foram pessoas, eu acho que porque são homens, com o olhar para fora. Steve Jobs revolucionou a tecnologia e Albert Einstein era cósmico, tinha essa visão cósmica e que eu acredito que a sabedoria dele também tenha sido manipulada. Você acredita? Olha, Mas a diferença entre o cientista intuitivo é isso. A gente considera o ser humano como um todo, não apenas o cérebro, mas o ser humano como um todo, inserido em uma sociedade em que a cultura influencia como que nós vamos ser moldados. Porque a cultura influencia tudo na nossa vida. Como vai ser moldado o nosso cérebro, as nossas relações. E o cientista intuitivo tem essa habilidade desenvolvida, preciso deixar muito claro, que é algo consciente. A gente trabalha ativamente para desenvolver a nossa intuição. E aí a gente tem um aumento de nível de percepção e de lógica dedutiva. A gente tem essa facilidade de perceber e deduzir. Então essa foi a minha habilidade de perceber como que a lua influencia, as fases da lua influenciam o nosso corpo.
Eu percebi pelo meu suor. Eu percebi que na lua minguante, o meu suor vinha diferente da lua crescente cheia. E aí eu fui pesquisar isso e fui... A fundo no princípio da biologia.